Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. O bate-bola desta semana vai falar de um assunto muito importante, polêmico, e trouxemos para conversar com a gente Ricardo Dias, que hoje é o médico da Confederação Brasileira de Tênis. Ricardo, primeiro, prazer ter aqui você no bate-bola pela primeira vez. Eu quero saber de você já de cara, até que ponto a gente pode confiar no processo hoje antidoping do tênis? Eles tentam fazer de tudo para que esse processo seja o mais fiel possível, né? Afinal, tem muita coisa em jogo, né? Não só o nome da WADA, como todos os seus valores e como a carreira do atleta e de todo o seu staff que estão ali. Então, todo o processo tem que ser o mais sério possível. O pessoal coloca, às vezes, muita dúvida a respeito do trabalho que é feito, porque a Federação Internacional, que é responsável máxima pelo sistema, nem sempre divulga o que está acontecendo, quem ela fez teste, quando ela fez teste, submeteram, às vezes alguns resultados não são informados. Isso coloca um pouco de falta, talvez, de credibilidade no assunto. Você acha que falta, talvez, um esclarecimento melhor das entidades? Não? Talvez uma transparência um pouco maior dessas entidades aí, né? Mas elas com certeza têm toda uma auditoria por trás disso, elas têm que manter contato com vários comitês também, várias federações, então eles tentam fazer isso, talvez pensando em preservar alguma coisa, realmente não sei, mas acho que talvez um pouquinho mais de transparência, mas eu confio nas entidades, acho que elas tentam fazer o melhor para o esporte. Ricardo, nós vimos agora no começo dessa temporada uma série de mudanças no regulamento internacional, nem uma mudança drástica, mas uma série de pontos que me parecem acentuar essa preocupação da federação com o doping. Conta pra gente o que mudou. Para o atleta, eu acho que o tipo da medicação ou das substâncias não mudaram tanto, né? O que é importante talvez sejam algumas atitudes, né? Então, a parte de avaliação sem ser em campeonato, extra-campeonato, né? Estão se dando muita importância para isso também. O atleta hoje tem sempre que informar onde ele vai estar para poder ser submetido a um teste antidoping. Mesmo numa competição, se ele é eliminado, ele tem que atualizar o seu cadastro também lá, o seu paradeiro, né, para saber onde ele vai. Eventualmente, se um atleta hoje, num período de 12 meses, ele não fizer 3 testes que deveriam ser feitos, já é considerado doping. Antes eram 18 meses, então caiu esse período, o atleta deve ficar bem atento a isso. Não só o uso da medicação, mas a posse da medicação hoje também é considerado doping. Sempre importante que eles frisam bastante que o atleta deve cooperar com todas as investigações possíveis. Hoje não só o atleta, mas o staff também pode ser envolvido nesses casos de doping, pode ser banido do esporte. Então acho que essas foram as maiores mudanças aí. Você sente que houve um aperto realmente, o cerco está um pouco mais fechado? Eles estão tentando fazer isso, né, realmente. Não só com essas medidas, mas hoje está se falando muito no passaporte biológico, né? Então mesmo que... Até explica um pouquinho para a gente como é que é o passaporte. A ideia é que todos os atletas sejam avaliados, todos os parâmetros sanguíneos de exames de sangue, exames de urina, tem um padrão, né? O número de hemácias, o hematócrito, a hemoglobina, que são fatores que estão presentes lá, alguns marcadores séricos do organismo. E se eventualmente o atleta fizer essa análise e mostrar um padrão alterado por algum motivo que não seja o motivo físico, ele pode ser enquadrado como doping, né? Então um aumento abrupto de número de hemácias, ou então um aumento abrupto de um marcador específico, apesar de não ter sido identificado a substância, o que teria gerado exatamente, é uma pista para isso, né? Esse material, você está dizendo para mim também, que ele é guardado por um período cada vez maior, né? Até porque se pode tentar checar no futuro o que aconteceu com aquele sangue com o avanço das tecnologias, né? Infelizmente o doping está sempre um passo à frente, né? E a WADA e todas as agências e laboratórios estão sempre tentando correr para desmistificar e tentar descobrir essas novas maneiras que eles usam para burlar o sistema. Então a amostra é guardada, antes era guardada por 8 anos, hoje até 10 anos pode-se guardar uma amostra para fazer um reteste, para ver se havia alguma alteração ou não. No caso do tênis, como é que são feitos esses exames fora de competição e na competição? Exames de urina, sanguíneos, são feitos várias vezes no mesmo torneio, como é que é o processo?
Exatamente. Geralmente ele é feito uma vez só por torneio. Fora não existe um padrão, existe uma média que é divulgada, né? Mas a princípio, fora de competição, os grandes nomes, aí, cada 2 meses mais ou menos, 2, 3 meses, eles têm uma avaliação surpresa, que pode ser a coleta de urina ou a coleta de sangue, né? Então vão técnicos, vão pessoas que são responsáveis por isso, se apresentam, fazem a coleta e levam o material. Outra mudança na regra que aconteceu é que é proibido hoje o atleta filmar ou tirar fotos dessa coleta, né? Não sei porquê, mas... Nada de selfie. Exatamente, nada de selfie durante a coleta. Nós temos agora aí Brasil Open, ATP do Rio, o Rio Open. Obviamente deveremos ter testes disso. O controle é totalmente da ATP. Às vezes varia um pouquinho de campeonato para campeonato, o que é combinado ou não, né? O que é acertado anteriormente, previamente ao campeonato. Mas geralmente é isso, o controle é da ATP e da ITF até. E os promotores, os organizadores têm que submeter ao que for decidido, não existe uma... E obviamente os tenistas. Sim, com certeza, eles são a entidade máxima em respeito ao doping, junto com a WADA. Eu tenho a impressão, doutor, que obviamente a guarda desse material, por exemplo, aqui no Brasil nós não temos mais um laboratório credenciado, então esse material tem que ser mantido enviado para algum outro lugar, você está me falando talvez para os Estados Unidos, para a Europa, para a Suíça, mas guardar esse material deve ser uma responsabilidade imensa, porque uma contaminação nisso seria altamente prejudicial para todo mundo, né? Sem dúvida, uma contaminação, uma troca de amostra é muito complicado, né? Então, realmente existe toda uma infraestrutura, uma segurança para isso, para os atletas e para o seu staff poder ficar tranquilos que não vai ter nenhuma troca. Jogos Olímpicos, também estamos à beira dos Jogos Olímpicos, o processo é o mesmo para o tênis, muda tudo, como é que é feito? Na verdade, nos Jogos Olímpicos, geralmente o controle é do Comitê Olímpico, né? A ATP, a ITF, no caso, não teriam muita barganha nem nada disso, né? Os exames, tudo isso é feito, exatamente, feito pelo comitê. Tá, e esses resultados também são feitos lá fora, também não se tem acesso a eles? Exatamente. Doutor Ricardo, só agora trabalhando diretamente com a Confederação, bastante trabalho esse ano, viajando, conta pra gente como é que está a agenda e o trabalho que vocês estão fazendo na Confederação com os tenistas brasileiros. A ideia agora é conseguir ter uma equipe interdisciplinar acompanhando esses atletas, né? Alguns atletas já têm um médico, já tem toda uma equipe que não vai ter influência, não vamos ter nenhuma influência no trabalho deles, né? Nós queremos somar, mas tem alguns atletas não, principalmente alguns juvenis e tudo isso, que não tem médico, não tem um fisioterapeuta. A nossa ideia realmente é conseguir primeiro saber qual é o maior número de lesões, tipos de lesões, conseguir fazer um trabalho preventivo, uma avaliação pré-participação e depois um tratamento, se for o caso, né? Algumas orientações, algumas sugestões. Pretendemos estar além da Fed Cup e da Davis, em alguns campeonatos também podendo acompanhar esses atletas aí. Claro que se o atleta tiver um médico, um fisioterapeuta, uma equipe, nós vamos estar abertos também a conversar com ele, saber como que está a situação do atleta, vamos passar alguns dados para eles também. A ideia é trocar experiências, não é passar por cima de ninguém, é realmente conseguir fazer um trabalho muito bem feito pro tênis e pros atletas, né? Sem vaidade nenhuma, sem estresse nenhum, sem invadir o trabalho de ninguém, mas realmente somar para que o tênis possa crescer. Tem a impressão, doutor, que obviamente o juvenil é que precisa de uma atenção maior. Como você falou, geralmente não tem essa equipe toda à disposição dele, né? E a questão da previsão de lesão, hoje a gente pensa muito no tênis profissional, mas já no juvenil isso tem que acontecer. É aí que começa, né? Todo gesto esportivo, toda talvez uma sobrecarga, né, pode acontecer nessa fase, né? Ainda mais que os jovens, eles estão crescendo, tem o estirão de crescimento, então todo o sistema músculo-esquelético pode modificar. E desde lá tem que se pensar nisso, né, na prevenção de lesão. Estamos falando de que idade mais ou menos? Já dos 11, 12 anos a gente precisa pensar nisso, né? E prevenção de lesão não é só fazer fisioterapia, né? Pensar em todo o gesto esportivo, o tipo de raquete, a movimentação, o engrama motor, o gesto esportivo, exercícios para prevenir as maiores lesões, trabalhar muito a postura, né? É muito comum que o tenista aí, nessa fase de tirão, tenha uma postura mais cifótica, ombros um pouco mais para dentro, e tem que se trabalhar isso desde o começo para que quando ele chegue lá na frente, na fase profissional já, ele não tenha tantas lesões assim. É isso aí, minha gente. Doutor Ricardo Dias, muito obrigado pela presença no bate-bola. Excelente trabalho, viajando agora, né? Fed Cup, Copa Davis. Exatamente, estamos todos muito ansiosos aí, acho que vamos fazer um bom trabalho lá no México. A equipe toda está animada e vamos para cima, Dalcy. Bom dia, amigo. Opa, bom dia. Preciso que tu me leve para pagar umas contas,
tenho que fazer uma transferência pro exterior, emitir meu certificado digital e dar entrada no seguro DPVAT. Opa, só se for agora. Quer passar onde primeiro? Vamos pros Correios. Dá pra resolver tudo lá. Nos Correios? É, toca pra agência mais próxima. Mas é que tem uma bem ali, ó. Que bom, né? Então valeu. Valeu, Guga. Quem quer produtos e serviços de conveniência já sabe. É mais fácil ali nos Correios.